Olá, pessoal! Hoje na nossa aulinha de língua portuguesa, nós iremos trabalhar as atividades aí do nosso livrinho do ler e escrever, tá? É uma sequência didática, nós iremos falar sobre ortografia. A atividade de hoje é a atividade 1, que tem como título Ditado Interativo, que se encontra na página 163 do nosso livro. Então, abre o livro aí na página 163 e vamos começar. Aqui, sequência didática. Hoje nós iremos falar sobre ortografia. Acompanha comigo a leitura, por favor. Olhem aí. É hora de pensarmos em como escrever corretamente as palavras. Esta sequência didática de ortografia apresentará a você e seus colegas algumas atividades para poderem pensar sobre a escrita das palavras do ponto de vista da ortografia. Para isso, vocês trabalharão com alguns poemas selecionados que foram escritos por autores consagrados da literatura brasileira. Alguns são mais recentes, outros mais antigos, mas todos vêm mostrando o modo como as palavras são escritas. Vamos lá? Atividade 1, ditado interativo. Em duplas, leiam o texto Namorados e, com o apoio do professor, preencham o quadro a seguir. Não será em dupla, será individual, cada um na sua casa, né? Mas vamos fazer a leitura e falar sobre o poema. Nós temos aí o título do poema. Qual o título do poema, turminha? Namorados. Qual o autor brasileiro que escreveu esse poema? Manuel Bandeira. Iniciando o poema. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com uma doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Gente, olha esse poema. Olha o rapaz. Como é que ele conversa com a moça? Lembrando que foram amigos de infância. E ele, na verdade, está tentando fazer um elogio, né? Para a namorada dele. Explicar a forma como ele está se sentindo ali, mas de acordo com a sua experiência pessoal. E do que ele lembra? O que faz parte aí da vida dele e da infância dele com ela? A lagarta. Então foi com ela mesmo que ele deu o exemplo, né? Então, esse poema ele fala sobre a conversa de um namorado e uma namorada. E no início da conversa ele começa a falar sobre a diferença entre o rosto e o corpo da personagem. Desta forma, ele faz uma comparação com uma lagarta listrada. A personagem Antônia não consegue compreender que ele não conseguiu ainda se acostumar com as suas características, que na verdade ele está encantado com a sua fisionomia, porém ele não consegue falar de forma aí que seja compreendida. Entendeu? Mas na verdade foi um gesto aí carinhoso dele com ela, mesmo nessa forma meio estranha de falar, tá bom? Então esse foi o nosso poeminha de hoje. Aqui o nosso autor Manuel Bandeira. Esse autor, ele é um autor aí muito importante, né? Ele é um poeta brasileiro. Ele fez parte aí do modernismo do nosso país. Lembrando que ele nasceu em 1886 na capital pernambucana e ele faleceu aí em 1968 com 82 anos.
tá bom? Esse poema aqui, Namorados, ele faz parte de um livro, né, de uma obra do Manuel Bandeira. O nome desse livro é Libertinagem, e esse livro vem aí composto por 38 poemas, e Namorados é um deles, tá bom? Então, vamos agora para o que a nossa atividade pede. Esse poema Namorados, ele foi colocado no intuito da gente fazer um ditado em sala de aula, e nesse ditado vocês pudessem observar a escrita das palavras, tá bom? Onde nós estamos trabalhando ortografia, e ortografia é trabalhar de forma que você escreva corretamente as palavras, tá? E dentro dessa ortografia, a gente trabalha com 3 quesitos, né, nesse texto. Só que antes disso, antes de falar do que a atividade traz, eu vou mostrar para vocês aqui a capa do livro, tá bom? Do Manuel Bandeira. É uma das capas desse livro. Tem várias capas se você procurar na internet. E esse é o autor, tá bom? Agora vamos para o que a nossa atividade pede. Nós iremos falar na nossa atividade de hoje sobre regularidade, irregularidade e segmentação. Professora, mas o que é regularidade? Coloquei aqui que a regularidade existe quando é possível prever a escrita de um termo sem nunca tê-lo visto, graças às normas que se aplicam a todos ou a muitos casos, como ocorre com o uso do R em carro. Por exemplo, eu sei que carro eu escrevo com 2 R's, certo? Ele tem um som forte. E se eu escrever com um R só, vai ser carro, vai ter um som fraco. Então, o sentido da escrita, da escrita, ela muda. Então, eu sei prever. Então, tem uma regra para isso. Então, nós temos uma regularidade. Quando há regularidade, há regras. Já a irregularidade. Já os termos irregulares, definição de Arthur Gomes de Moraes da Universidade Federal de Pernambuco, no livro Ortografia, Ensinar e Aprender, ele tem a sua escrita justificada apenas pela tradição do uso ou pela origem das palavras. É o caso de passear e casa. Não tem uma regra. Nós temos que saber escrever de acordo à origem, mas nem sempre nós sabemos a origem dessas palavras. Então, a gente precisa sempre estar estudando ou pesquisando para saber como essas palavras se escrevem, tá bom? E temos também a questão da segmentação, que é se a palavra é escrita junta ou separada. Tudo bem? Aí eu coloquei aqui um pouco de teoria sobre essas questões da escrita, e eu coloquei assim, ó. Por que homem se escreve com H? A palavra ela vem do latim hominem, e por uma questão de tradição o H se mantém. Gente, é só por uma questão de tradição, não há regra, não há nada. Então, olha só que engraçado. E como é que a gente vai saber? Então, a gente só consegue saber se a gente pesquisar. Depois, por que família termina em lia e quadrilha termina em lhá? Família vem do latim família, já a grafia de quadrilha tem influência do espanhol, em que o termo era escrito quadrila. Por ter um som parecido com lhá, a leitura foi transferida para a grafia em português. Meu Deus! Vamos lá. Por que jeito é grafado com J e gente com G? Jeito vem do latim actus ou jactus, mas também já foi escrito com G. Reformas ortográficas modernas fixaram a grafia com J. A palavra gente vem do latim gentem. Meu Deus do céu. E por que passeio é grafado com SS e não com C? Como parceiro. Passeio vem do latim passus e manteve o SS. Já a palavra parceiro vem do latim partiarium. No século XIV era traduzido como parçaria. Com o tempo, o termo se modernizou até virar parceria. Nossa, gente, quanta informação! Então, muita coisa a gente não consegue fixar, né? Então, independente da palavra ter regularidade ou não, o que nos faz escrever corretamente é a questão de pesquisar e de ler bastante. Porque quando a gente lê, a gente aprende
tanto sobre o que a gente está lendo ali, o conteúdo, sobre o conteúdo, e a questão da escrita das palavras. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, a gente aprende com a leitura e com a escrita frequente. Tudo bem? Agora nós iremos lá na nossa página, a página 164 do livro, que tem esta tabela aí. As palavras que vão ser selecionadas são palavras que nós faríamos como ditado em sala, mas como nós não estamos em sala, então o que vocês vão escrever aqui no primeiro quadriculado aí, ou seja, na primeira linha da primeira coluna? Nós iremos escrever: chegou-se, olhou, brincou, prosseguiu, arregalou e concluiu. Agora você pausa o vídeo e escreve essas palavras. Tá? Daí você retorna. Agora nós iremos trabalhar sobre as possíveis dúvidas. Gente, quando a gente vai escrever palavras que terminam em U, assim, aqui nós já escrevemos, já vimos no texto que essas palavras foram escritas com U. Mas quando você vai escrever, certas vezes você tem dúvida com: nossa, essa palavra ela se escreve com U ou com L? Então é isso que nós iremos colocar aí. Essas possíveis dúvidas, escreve com U ou com L no final. Na questão ortográfica, sobre aqueles 3 quesitos que nós falamos agora há pouco. É regular, é irregular ou é de segmentação? Então, aqui nós temos que possui uma regularidade. Por quê? Porque as palavras estão no passado, portanto, se escreve com U no final. Tudo bem? Então, pausa, escreve tudo isso, mas acompanhando de forma que vocês consigam compreender o que está sendo falado, tá bom? Aqui na segunda linha da primeira coluna, o que nós iremos escrever? Doçura e engraçada. Olha só, o que eu coloquei em evidência aqui de negrito para vocês observarem? A letra, C cedilha. E qual a possível dúvida, gente? O que quando eu vou escrever eu tenho? Ah, sempre vocês falam: professora, você escreve com C cedilha ou SS? Então, essa é a dúvida que a gente tem na hora da escrita. Ortografia possui-se uma regularidade. Ah, às vezes é difícil lembrar dessa regularidade, mas possui. Doçura derivado de doce e engraçado derivado de graça. Essas palavras, por serem derivadas, elas se escrevem com C cedilha. Tudo bem? Agora vamos aqui na terceira linha da primeira coluna. Moça e criança. Olha só que interessante. Aqui foi C cedilha, aqui também. Só que aqui são palavras derivadas. E aqui, moça é derivado de alguma outra palavra? Criança é derivado de outra palavra? Pensa aí, vamos na dúvida. A dúvida é a mesma da linha acima. Se escreve com C cedilha ou SS. E agora, é derivada ou não? Não, ela não é derivada de uma outra palavra. Então, aqui, gente, na questão ortográfica, ela é irregular. E o que eu posso colocar como uma observação? Para eu saber se escreve com SS ou C cedilha, eu preciso consultar fontes seguras como dicionário. Aí é necessário entrar pesquisa. Tudo bem? Aqui no último nós temos de repente, que nós já pegamos assim separadinho lá do texto. E a dúvida na hora da escrita é: se escreve junto ou separado? Sempre assim. Então, aqui nós temos o quê? Uma segmentação, tá bom? Que é, no caso, separado, tá bom? E a situação comentada, que nós iremos colocar uma observação. Podemos colocar que exige memorização. A gente precisa, não tem uma regra aqui. A gente precisa lembrar se é junto ou separado, memorizando aí, tá bom? Uma vez que você aprende de verdade, você não esquece e aí nunca mais você vai escrever errado. Tudo bem? Conseguiram compreender a nossa aulinha de hoje? Espero que sim. Sem dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente e a gente fica por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para ficar por dentro de todas as nossas aulinhas. E eu fico por aqui. Tchau!